Então, bora lá para uma questão do Enem de função trigonométrica do Enem de 2021. E eu sei que você está vendo essa questão aqui falando, nossa, que negócio horrível. Velho, a gente resolve essa questão aqui em 10 segundos. 10 segundos. Você tem que entender, eu já falei isso para você aqui mais de uma vez. Todas as vezes que as alternativas forem equações, você... Eu sei fazer. Todas, sem exceção. Então, quando você vê essa questão aqui, eu não quero saber do texto. Eu não quero saber disso aqui. Eu não quero saber se aqui tá falando de alfa, beta, gama, teta, roleta, sei lá do que. Não interessa. Tu vai aqui, ó. Só substituir o valor. Simples. Então, bora ler essa parada. Uma mola é solta da posição de estendido conforme a figura. A figura à direita representa o gráfico da posição P em centímetro da massa M em função do tempo em segundo em um sistema de coordenadas cartesianas. Esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo P de T é igual a mais ou menos A vezes cosseno de... Vou falar W, T, ou P de T é igual a mais ou menos seno de WT, em que A maior do que zero é a amplitude de deslocamento máximo, e W é a frequência que se relaciona com o período T pela fórmula W é igual a 2π sobre T. Considere a ausência de quaisquer forças dissipativas. Te dá essas paradinhas aqui. Velho, eu não entendi nada que esse cara falou pra mim, não precisa analisar esse cara aqui, o que é importante é o seguinte. Ele te deu um gráfico e pede o seguinte, a expressão algébrica que representa a posição P de T da massa M ao longo do tempo no gráfico é, ou seja, não importa o texto. Se ele te der um gráfico, você quer saber o quê? Você quer saber uma equação que representa esse gráficozinho que está rolando aqui. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai substituir valor. Felipe, como é que eu substituo o valor? Pelo amor de Deus. Vem aqui comigo aqui, ó. Vamos pegar um par ordenado? Vamos pegar esse pontinho aqui, ó. O que é esse ponto aqui para mim? Esse ponto está falando assim, ó. O T está valendo π sobre 2. É o meu T. E o meu P? O meu P está valendo 3. Isso aqui é um par ordenado. É como se fosse x e y. X na abscissa e y na ordenada. Então é como se fosse isso. T, P é como se fosse meu x e y. Então eu tenho um par ordenado. Tem um par ordenado? Estou tranquilo. O que eu vou fazer? Eu vou substituir esse par ordenado aqui e vou ver quais alternativas dá certo para mim. Então a letra A. A letra A está falando o seguinte. Vamos testar a letra A. A letra A está falando menos 3 vezes cosseno de 2π. 2 vezes o π que vale quanto? Π sobre 3. Sobre 2, perdão. Corta aqui esse cara. Aí você tem que saber quanto que vale os ângulos do cosseno. Cosseno de 0, cosseno de 90, cosseno de 180. Você tem que saber disso, tá? Quanto que vale cosseno de 0? Perdão. Quanto que vale o cosseno de π? Cosseno de π, se a gente for olhar no círculo trigonométrico, tá? Quando a gente está falando de cosseno, a gente está falando desse eixo. Aqui vale 1 e aqui vale menos 1. Aqui vale 0, aqui vale 0. Então o cosseno de π tá aqui, ó. O cosseno de π, então, vale menos 1. Menos 1, igual eu desenhei ali. Então, esse cara vale menos 1. Então, vai ficar o quê? Menos 3 vezes menos 1, o que dá 3. Opa, já deu bom de cara. Eu testei esse cara aqui valendo... Eu testei esse ponto aqui nessa equação e eu tô falando o seguinte. Quando o meu t vale π sobre 2, o meu p tá valendo 3. Deu tudo certinho, deu tudo bonitinho. Já vou marcar como resposta correta? Não, eu preciso testar as outras. Deixa esse cara aqui, deixa esse cara. Vamos vir rapidamente para a letra D, porque é cosseno também. Ó, aqui tá falando, se aqui era 3 e estava dando a resposta que a gente queria, aqui que é 6 vezes alguma coisa, não vai dar a resposta que a gente quer. Tem que 3 deu bonitinho. Se é 2 vezes mais, já vai dar errado, já ia dar 6 aqui. Então deu pau. A letra C também tá falando que é cosseno. E aqui ó, tem um sinal de negativo e aqui tem um sinal de positivo. Só tá mudando isso. Ou seja, se a gente vir para cá e substituir, ficar 3 cosseno de 2π sobre 2, a gente corta aqui, a gente vai já escrever valendo menos 1, a resposta vai ficar 3 vezes menos 1, dá menos 3. Tem que dar 3. Se deu menos 3, está errado. Então a gente já pode eliminar esse cara aqui. Ó. Agora, bora testar a letra B e a letra E. Bora ver aqui. Ó. A letra B está falando menos 3 vezes seno de 2t. O t vale quanto? π sobre 2. Então, eu vou cortar aqui. Vai ficar menos 3 vezes seno de π. Quanto que vale seno de π? 0. Olha aqui. Vamos lembrar aqui, ó, círculo trigonométrico. A gente está falando de cosseno, a gente está falando desse cara. O seno, a gente está falando desse cara. Então, aqui ele vale 1, aqui ele vale menos 1, aqui ele vale 0, aqui ele vale 0. Então, o seno de π, o π está onde? Está aqui, ó, meia volta. Vale 0, então esse cara vai valer 0. Menos 3 vezes 0, deu 0. Não deu 3, tem que dar 3. Tem que dar 3. E a letra E também vai dar 0, porque a gente viu que seno de 2π dá 0. Então, tudo aqui vai dar 0. Só sobra a letra A pra gente, da letra A de amorzinho.
substituir valor. Substituir valor. Beleza? É nóis.